Jai, estamos Prabhupada Bhaktisiddhanta aqui, Jai. Bom, o que significa conhecer Deus? Bom, as narrações do Senhor Divino são escutadas, devem ser escutadas da boca de lótus do Mestre Espiritual com a devida fé. Não existe outro meio de conhecer a Suprema Personalidade de Deus. Sem submissão aos pés de lótus do Mestre Espiritual, aquele que se rende aos pés de lótus do Mestre Espiritual, guiado pelo Mestre Espiritual, pode conhecer Deus, né? Então isso é sempre uma pergunta que se faz: como a gente pode conhecer Deus, né? E conhecer Deus, conhecer Krishna, significa conhecer através do Mestre Espiritual. Ou seja, nós não podemos conhecer a Krishna a não ser pela misericórdia do Mestre Espiritual. Então, na realidade, toda vez que nós tentamos, né, nos aproximar de Krishna de uma maneira direta, isso não é devoção, isso é completamente rejeitado. Prabhupada Bhaktisiddhanta mesmo, em algum momento ele mostrou isso em vários momentos ele mostrou isso. Sempre quando se aproximava um devoto e ele via que já era um devoto, assim, ele perguntava, a primeira coisa que ele perguntava é sobre o refúgio de quem você está servindo Krishna. E muitas vezes ele era respondido: eu sirvo através, diretamente, não tenho refúgio, né? O Prabhupada Bhaktisiddhanta não falava nada, mas depois como ele rejeitava essa pessoa. Então, na realidade, essa ideia, né, de se tentar se aproximar de Krishna, tirando, né, o mestre espiritual da jogada, isso não é a nossa linha. Por isso nós somos assim nós somos eternamente agradecidos aos nossos mestres espirituais, né, que podem ser vários também. A gente viu isso, né? O Siksha Guru, Vartma Pradaksha Guru, o Diksha Guru, Sannyasi Guru, Shastra Guru. Então, na realidade, quanto mais gurus, assim, no sentido qualitativo nós tivermos, vai ser melhor. Ou seja, quanto mais refúgio nós estivermos buscando, isso vai ser melhor. Por quê? Porque mostra a nossa capacidade de rendição e de submissão também. Então, Bhakti significa que nós temos que praticar de maneira submissa. Tadvidi pranipatena pariprashena sevaya. Então você pode fazer perguntas, você deve indagar, mas sempre com uma submissão. E submissão significa entender que existe um plano superior, entender, né? Paratasmato bhavanyo vyakto vyakta sanatanaha jasa sarveshu bhuteshu nashatsu na vinashati. Então existe um plano superior, existe um plano que é eterno, que jamais é destruído. Quando tudo termina, esse plano permanece. Isso é o plano da consciência suprema. Nós temos que entender e não somente entender, mas realizar que devemos estar sempre conectados com esse plano, né? E isso se dá através do agente divino. Então, o agente divino, ele está nos mostrando como nós devemos adorar, como nós devemos cantar. Ele está nos dando tato, ele está nos dando diretrizes, né? Isso é o Guru. O Guru, ele é como um orientador, né? Claro que o Guru não pode fazer por você, mas ele pode inspirar a você. E o ponto mais poderoso é a fé. Ou seja, que o Guru ele tem que estimular a sua fé, uma vez que Krishna está longe, uma vez que você realmente não sabe muito bem o que é Krishna no sentido de realização. O Guru ele consegue inspirar a sua fé. Então, se existe fé no Guru, se existe essa relação entre Guru e discípulo, existe a fé, né? Então a gente entende que a conexão ela é possível, né? Então, sem nenhuma duplicidade, né? A gente abandonando o nosso egoísmo, abandonando a nossa falsa liberdade, a gente deveria sempre buscar a perfeição nessa mesma vida, né?